eu sou Lidiane, profissional de educação física. Eu sou a Camila, fisioterapeuta. Nós somos do Gerando Amor e hoje a gente veio falar sobre um assunto bem delicado, assim, um pouquinho difícil. A gente até estava discutindo como que a gente ia falar, que é sobre as opções que a mulher tem para parir no nosso país. Quais os meios de parto, né? E aí a gente levantou os principais. Devem ter outros, mas a gente levantou os oficiais, né? E assim, a gente escuta muito das pessoas que nos procuram uma indecisão, né? Uma insegurança de como vai ser o parto. Eu adoraria um parto normal, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho que pagar a diferença por um parto normal, disponibilidade, e não quero ir no SUS, e então a gente veio trazer assim a real para vocês quais são as opções. E junto com as opções a gente vai trazer os prós e os contras de cada uma, né? Que a gente Vamos tentar, né? A gente vai mostrar isso para que você possa fazer a sua escolha com base nas opções e na verdade por trás delas. Vamos começar com o privado, né? As pessoas que têm uma condição de pagar para o parto ou têm plano de saúde. Então, particular, tudo particular. Ela tem o custo de toda a equipe, do médico, da doula, da enfermeira, do hospital, né, da internação em si. São muitos custos, é um dinheiro que vai bem, assim, né? E não dá pra pensar que é mais barato cesárea ou vaginal, né? Porque cesárea envolve outros custos que são mais caros, tipo anestesia, centro cirúrgico, que encarece o parto. Fora que não quero parir no hospital, vou parir em casa por ser mais barato. Não, porque você precisa também da ambulância, do hospital de retaguarda, tudo isso envolve dinheiro. Então, o principal pró de parir particular no Brasil é que você escolhe o parto dos teus sonhos. E o principal contra é que esse sonho vai custar caro, infelizmente. Pra quem tem dinheiro, tá beleza, né? Tá ótimo, tá tudo certo. Pra quem não tem, a gente vai pensar em outras opções. A segunda opção é o parto pelo plano de saúde, que é o que a maioria dos brasileiros, meros mortais, tem, né? Inclusive a gente. O plano de saúde, o pré-natal normalmente tá dentro do plano, né? Tá tranquilo, durante o pré-natal tá tudo tranquilo. Mas, normalmente, os médicos eles cobram uma taxa de disponibilidade para quem for fazer o parto normal. E a gente super entende, né? A gente super entende que o plano normalmente paga pouco pelo parto, são horas que o médico tem que ficar lá. A gente não tá querendo desvalorizar o trabalho de ninguém. Mas é um dinheiro a mais que a pessoa vai ter que pagar, já pagando o seu plano de saúde, né? Além do que paga mensalmente para o plano, tem que pagar a tal da taxa de disponibilidade. Ou fazer a cesárea, que daí fica tudo pelo plano, né? Pelo menos, assim, dos planos que a gente conhece, é assim que funciona mais ou menos, né? Mas aí foi-se por água abaixo o sonho do parto vaginal, né? Acabou-se com a essência do parto em si. Que é E outra, né? Plano de saúde, tu não tem, assim, tu não pode escolher o obstetra que tu quiser. É o que os que estão vinculados no teu plano. E nem sempre são os que tu vai ter afinidade, gostaria que fosse o parto com eles. No plano de saúde, o parto tem que ser hospitalar e tem que ser feito por um médico, né? Não tem opção da enfermeira obstétrica nem do parto domiciliar. Então, prós, o custo é somente o do plano, se for uma cesárea. E isso é importante falar, Lid, que alguns locais e alguns médicos não cobram a taxa de disponibilidade. Mas aí você tem que fazer essa pesquisa por conta. A gente sabe que aqui em Pelotas, né, Rio Grande do Sul, são poucos que não cobram essa taxa. Outras cidades têm mais. Então, o custo é quase zero, além do que você paga pelo plano, é o principal pró. E os contras é que você não tem muitas opções de equipe, talvez seja mais viável, não é nem viável a palavra, seja mais direcionado para um parto cesáreo, que é o que acontece normalmente. Normalmente, quando é plano de saúde... As taxas de cesárea são muito maiores, né, no plano. E você não vai poder escolher tudo como você queria, né?
hospital também, né? Às vezes, escolheu o obstetra, se identificou com o obstetra. E aquele obstetra só trabalha naquele hospital. Aí é a estrutura daquele hospital. Muitas vezes, aquele hospital não tem, por exemplo, uma sala privada para tu ter o filho, mesmo sendo pelo plano. Mesmo tu Verdade. pagando a disponibilidade do médico, tu vai ter que ter numa sala com outras pessoas junto. E talvez não seja isso que a maioria das mulheres quer, né? Um parto normal, pelo menos. Então também tem esse viés aí, que daí tem que analisar em que hospital, qual profissional trabalha em qual hospital, qual é a estrutura desse hospital, se é o que vocês gostariam. Resumindo, plano de saúde dá mais trabalho, né? Tem de que todas pesquisar as opções, muito, é a que a gente considera que dê mais trabalho, porque você tem que pesquisar muito. E parece que gera mais dúvida, né? Também. Porque assim, eu não quero pagar, eu já tô pagando meu plano. Mas se eu não pagar, eu vou ter que ter uma cesárea, ou vou ter que ter lá no hospital que eu não quero. E aí que a gera pessoa, mais muita dúvida. dúvida. A pessoa fica muito indecisa. E gera também mais disposição do casal de correr atrás das coisas, porque cada plano trabalha de uma forma, né? Então tem planos que reembolsam, tem planos que não reembolsam, tem planos que você tem que ler o asterisco número 100 do contrato para saber o que você tem direito ou não. Então exige um baita esforço mental, físico do casal para ter um parto pro plano. A última opção, né, que é viável para todos, é o Suzão. SUS. Não, Graças a gente a não tá Deus. defendendo nem nada Não, aqui. mas a gente defende, né? A gente não tá defendendo, mas defende. Nas entrelinhas defende. Graças a Deus nós temos no Brasil um sistema único de saúde que permite que todas as pessoas tenham acesso à saúde sem pagar por ela, né? Gratuitamente. É o SUS. E aí, qual a principal vantagem? É grátis! 100% você não gasta R$1. Exatamente. E tem uma outra grande vantagem, que é que o SUS preconiza o parto normal. Então, para quem já quer o parto normal, para a pessoa que quer uma cesárea, o SUS não é uma boa opção, porque normalmente não vai se aceitar um pedido assim de cesárea eletiva, né? Alguns hospitais eles aceitam, fazem a mulher assinar um termo de que ela tá decidindo pela cesárea, mas só depois que ela já tá lá em trabalho de parto e não aguenta o trabalho de parto e pede pela cesárea. Alguns profissionais e alguns hospitais aceitam esse pedido, a mulher assina um termo e vai pra cesárea. Mas chegar lá com 40 semanas e dizer quero uma cesárea, não vai rolar. Mas o parto normal pelo SUS tem um contra, que é a pessoa não poder escolher o profissional que vai atender ela. Não só o profissional, como toda a equipe, a equipe né? toda. Vai ser quem estiver lá no plantão. Desde o pré-natal até o pós-parto. Mas a pessoa pode meio que mesclar também. É o que a maioria das mulheres fazem, né? Principalmente aquelas que... A nossa classe. A classe média brasileira. Porque a classe média brasileira, né, acaba se esforçando para pagar um plano de saúde porque sabe que precisa ou porque consegue pagar, mas não tem como tirar 40, 50 mil para pagar um parto. E às vezes quer o parto vaginal. Então muitas mulheres fazem isso de pagar o plano para fazer as consultas. Consultas, exames também, né? Tem várias. E na hora do parto ir pro SUS. Ou, na hora do parto, escolher um médico que não cobre a taxa de disponibilidade e aceitar aquela costurada de equipe, né? Não pego o pediatra que eu amaria, mas eu escolhi uma obstetra que combina comigo. Aí me sobra um troquinho para contratar as duas. E aí cada um vai estudar também, porque depende muito de qual plano é o teu, né? De qual profissional tu resolveu escolher. E não tem como aqui a gente dizer todas as opções existentes, porque vai depender muito de cada lugar. Mas, tipo, geral, acho que é isso mesmo, né? Acho que uma das principais diferenças é a cidade onde você mora. Porque normalmente os grandes centros têm hospitais SUS que são muito mais referência que qualquer hospital privado. Então, as mulheres que ganham no SUS, elas ficam orgulhosíssimas, elas são referências até para montagem de centros privados. Então, a cidade que você mora faz muita diferença.
Por isso que é importante você conhecer a rede da cidade que você mora. Pesquisa as principais maternidades, os principais médicos, acessa grupos de Facebook e Instagram que tenham relatos de casos de parto, porque isso vai te dar um norte. E se você está pensando em ter filho, o momento é exatamente esse, quando você está pensando. Que dá tempo de se programar, de ir, de conhecer, né? E de juntar dinheiro. De juntar dinheiro. Justo, muito justo. A gente acredita no mundo em que as coisas mudem e que a saúde ela realmente seja acessível e de qualidade para todo mundo. Uma coisa bem importante é a mulher estudar, o casal. Sempre, né? O casal estudar, se conhecer a gestação e conhecer e saber o que vai acontecer no parto. Porque independente se o parto for particular, pelo plano ou pelo SUS, é a própria pessoa e o seu companheiro que vão ter o controle do que eles querem para aquele momento. Que a equipe, ela assiste o parto, ela Não ajuda, faz o ela parto. não faz o parto. Quem faz o parto é a mulher e o companheiro, né? Então, a equipe ela é importante, mas ela não é a peça essencial dessa equação. Justo. Acho que é isso, né? Foi rapidinho, mas foi rapidinho aí na edição, porque antes, nesse vídeo inteiro, deve ter uns 40 minutos aí. Acho que é isso, Até a então. próxima. Até. Beijo. Se você gostou desse vídeo, lembre de curtir, comentar E compartilhar. E também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo nosso. Até a próxima. Beijinhos. Uma acaba, né? A doula e a anestesia, né? São... Não, me perdi. Volta. Viajei. A doula é anestesista. Sabe quando o teu cérebro vai se A doula. Tava indo tão bem. Não sei o que aconteceu. O que você vai falar? A doula e do anestesista. Um caso de romance impossível. Tava bom. Não sei o que aconteceu. Tic-teco falhou. Se a gente for pensar no parto totalmente particular, né? Tem que pensar primeiro no custo do médico, do profissional que vai fazer o parto. Peraí. Se a gente for pensar no parto particular no Brasil, não dá, é impossível. E agora? Se a gente for pensar no parto particular no Brasil, desculpa, a gente tem a médica, né, que é se você escolher ter um parto feito por uma médica, ou a enfermeira obstétrica, que é um dos maiores custos. Além disso, tem a equipe, né, a enfermagem, o técnico, meu Deus, não vai sair. Tá batendo aqui.